Acho, né? Trabalha conosco, isso. Pronto. Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e com amparo na portaria 140 de 2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 30ª sessão ordinária virtual de 20 de maio de 2021. Inicialmente, informo que a Silvana está disponibilizando as atas da 28ª e 29ª sessão ordinária para os senhores fazerem as correções, se for o caso. Aliás, 27ª e 29ª. A 28ª está aprovada já. Gostaria de dar à secretária se há alguma resolução para leitura e assinatura. Sim, presidente. O conselheiro Alexandre Goiana enviou a resolução do processo 6020-2017, mercantil Samuel Shoa. Somente essa. Obrigado, Silvana. Obrigado, doutor Alexandre, também. Então, a resolução do doutor Alexandre Goiana está no WebDrive. Caso os senhores verifiquem, se tiver observação, que informe a secretária, então, a mim. Passando para a ordem do dia, hoje a sessão toda será da Esplanada Brasil S.A. E estarão presentes para acompanhar o processo, fazer as defesas, o doutor Gustavo B. Vilacqua, a doutora Letícia Paraíso e o doutor Joaquim Vitor. Aos três, meu bom dia e sejam bem-vindos. E representando o Estado está o doutor Biratã. Senhores, se não houver nenhum prejuízo para a defesa da parte e tanto o advogado como o procurador do Estado concordarem, as matérias são duas matérias praticamente. Os três primeiros processos falam falta de aposição de selo fiscal de trânsito. Então, o relator do primeiro processo, doutor Leilson, do segundo, doutor Jusileide, e do terceiro, doutor Alexandre Goiana. Então, o doutor Leilson fará a leitura, o relatório do primeiro processo, os demais conselheiros acompanharão. Se houver alguma diferença, divergência, os senhores farão observações pertinentes, desde que a parte concorde com este procedimento. Sem problemas. Então, vou anunciar os processos aqui. Processo de recurso 14733-2018, AI 2018-10-159. Recorrente, Seju, e recorrido Esplanada Brasil S.A., Loja de Departamentos Limitada. Recorrido ambos. Relator, conselheiro doutor Leilson Oliveira Cunha. Sustentação oral realizado pelo doutor Gustavo B. Vilacqua e equipe. Processo de recurso 14734-2018, aí 2018-10-157. As partes são as mesmas, Esplanada e Seju. A defesa também está a cargo do doutor Gustavo B. Vilacqua. E processo de recurso 14732-2018, 2018-10-160. As mesmas partes. O relator é o doutor Alexandre Goiano neste processo. E representando a Procuradoria-Geral do Estado, está presente conosco o doutor Biratã Ferreira de Andrade. Com a palavra, o relator doutor Leilson. Os demais relatores seguirão o doutor Leilson e farão as observações pertinentes no momento oportuno. Senhor presidente, bom dia. Renovo aqui os votos de um bom trabalho para todos nós nessa sessão, dizendo que esse auto de infração, como já foi dito, trata de falta de aposição de selo em documentos fiscais em operações interestaduais de entrada. A infração cometida aqui no exercício de 2014 e foi cobrado a multa no valor de R$ 1.583.078,30, montante de operações não seladas, R$ 7.915.391,48. A penalidade imposta no artigo 123, 3M da Lei 2.670, com alteração dada pela Lei 16.258/2017. Nas informações complementares, a autoridade fiscal ratifica as informações do teor da autuação, ressaltando ainda que intimou o contribuinte
apresentando a relação de notas que estariam sendo citados selo fiscal, e decorrido o prazo exigido no referido termo, não houve resposta, nenhuma nota fiscal foi apresentada selada. Interposta a impugnação, a autoridade julgadora de primeira instância afastou os argumentos da recorrente, decidindo pela parcial procedência, excluindo do levantamento fiscal as notas fiscais de números 86.750, 54614 e 24177, que foram emitidas para acobertar o retorno de mercadorias não recepcionadas pela autuada, tendo as empresas remetentes, diante da recusa na recepção das mercadorias, emitido notas fiscais de entradas, vinculadas às citadas notas, respectivamente de números 59398, 53498 e 024013. Então, essas três notas fiscais foram excluídas, as notas fiscais 86.750, 54614 e 24177 foram excluídas pelo julgador de primeira instância, razão de que os remetentes efetuaram, em razão da recusa das mercadorias, eles emitiram notas fiscais de entradas para anular essas operações de saída. As três operações englobam um valor de R$ 109.140,31. Em razão da decisão de parcial procedência, foi interposto o reexame necessário nos termos do artigo 104, parágrafos 2º e 4º da Lei 15.614/2014, e tempestivo recurso ordinário pela autuada, onde, resumidamente, consignou a impossibilidade e exigência de aposição de selo sobre notas fiscais emitidas, notas fiscais de entradas emitidas para retorno de operações dos fornecedores da recorrente, também que se a operação tem como destino o próprio emitente da nota fiscal e não a recorrente, caracterizando nítido retorno de mercadorias, não se justificam o auto de infração a título de falta de aposição de selo sobre as entradas interestaduais. Cita 10 exemplos, referente ao exercício 2014, nesse sentido, para além daqueles, né, trazidos, excluídos pela julgadora singular, a parte traz no recurso as notas fiscais 166.724, com retorno pela 1.770.501, a nota fiscal 341.529, retornada pela nota fiscal 343.944, a nota fiscal 462.415, retornada pela nota fiscal 153.3531, essas de retorno são emitidas, né, pelos remetentes. Nota fiscal 72589, retornada pela nota fiscal 2236, nota fiscal de 713,73, retornada pela 793,54, nota fiscal 1145, retornada pela nota fiscal 1204, nota fiscal 2411, retornada pela nota fiscal 24177, nota fiscal 70376, retornada pela nota fiscal 76274, nota fiscal 8567, retornada pela 8586, nota fiscal 183994, retornada pela 185192. Total dessas operações alcançou o valor de R$ 15.582,22, que é a pretensão da empresa que seja excluída do levantamento. Também alega necessidade de ser reconhecida a parcial procedência da autuação, de forma a excluir do levantamento fiscal, pelo menos as notas fiscais apontadas no presente recurso, né? Requer que o presente processo seja baixado para a sala de diligência e perícias, a fim de que seja feito um novo levantamento no relatório de operações autuadas, apresentado pela fiscalização, elabora aquisito as folhas 151 e 152, e, ao final, requer parcial procedência e deferimento do pedido de perícia. A assessoria processual tributária afasta inicialmente o pedido da perícia e, no mérito, opinou pela parcial procedência, com a exclusão do levantamento, para além das notas fiscais excluídas já pela
decisão singular, as referidas notas fiscais aludidas pela recorrente e um acréscimo de uma nota fiscal que eu teria que verificar aqui qual foi a nota fiscal que ele acrescenta, que ele verificou também que foi retornado o parecerista, presidente. Esse é o relatório. Sim, a nota fiscal 779/19, eu anotei aqui. Presidente, esse é o relato. Obrigado, Toleilson. Doutora Jusileide, qual é o seu processo? Tem uma observação a ser feita? Sem áudio, doutora Jusileide. Bom dia, pronto. Ok, né? Ok. Primeiro, eu peço meu bom dia a todos, senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros. Eu estou com um probleminha aqui nos meus dispositivos, e aí eu estou tentando resolver. Mas eu estou aqui no meu celular por enquanto, certo? Bom, o relato que trata o meu processo, ele somente altera o ano. O meu ano é o ano exercício de 2013, mas as prerrogativas são as mesmas. Muito obrigada. Obrigado, doutora Jusileide. Doutor Alexandre Goiana. Bom dia, senhor presidente, meus amigos conselheiros, doutor Biratã, doutor Gustavo, os demais advogados da parte, Silvana, bom dia novamente. Senhor presidente, o meu processo também, ele guarda a mesma ratio do processo que foi relatado, exatamente com os mesmos argumentos, e, ao final, também tem uma proposta de exclusão de algumas notas fiscais que foram anexadas pelo contribuinte. Então, no mesmo sentido. Obrigado, doutor Alexandre. Feito o relato dos processos, passo a palavra agora para o doutor Biratã Ferreira de Andrade, procurador do Estado. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Renovando aqui meu bom dia a todos. A presidência, a doutora Silvana, nossa querida secretária, nossos ilustres conselheiros, doutor Gustavo Bevilacqua e toda a equipe aí que o acompanha nesta jornada de hoje pela manhã. Bom, senhores e senhoras, nós vamos trabalhar aqui com os 3 primeiros processos, né, que tratam basicamente do mesmo tipo de acusação fiscal, e naturalmente vamos ter aí as notas fiscais distintas, período, mas elas tratam basicamente da falta de selo de trânsito em notas fiscais de entrada interestaduais. A decisão, ela subiu tanto por força do recurso de ofício, como do recurso voluntário da parte, onde a mesma postulou a exclusão de algumas notas sob a alegação de que algumas operações foram canceladas, né, ou devolvidas com nota fiscal própria, e, inclusive, pede perícia para verificação e tudo mais. O nosso querido assessor, ele assessor, assim, em substituição, né, porque ele é o doutor Augusto, né, falando às vezes aqui de assessor, Augusto Teixeira, ele gosta muito já de analisar a própria documentação. Então, assim, ao invés de encaminhar o processo para a perícia, para checagem, verificação dessas operações, ele entendeu já por analisar esses questionamentos trazidos pelo contribuinte. Tanto é que, na sua manifestação, ele disse que, em relação ao pedido de perícia, ele entende que é elemento suficiente para poder se analisar as questões, a princípio, controversas, né? Sem necessidade de encaminhamento. Então, ele já faz aqui todo o demonstrativo, todo o quadro. Eu creio que todos os 3 processos devem ter isso aí. No caso do processo paradigma, digamos assim, né, que foi o primeiro do doutor Leilson, aí eu creio que deve estar nesse mesmo parâmetro. Mas ele
ele diz o seguinte, aí qualquer coisa que nós claro, vai ter a questão das notas fiscais que são distintas, mas só assim para a gente poder acompanhando aqui, ter uma ideia, ele diz o seguinte, quanto às notas fiscais excluídas pelo julgador singular do levantamento, por estarem devidamente seladas, entendo que agiu corretamente. Então, assim, o julgador excluiu só as notas que estavam seladas. Só que a empresa disse, tudo bem, mas só que tem algumas dessas operações que foram canceladas, que retornaram e tudo mais. Então, o doutor Augusto ele fez uma verificação aqui, disse o seguinte, quanto ao argumento de que as notas fiscais relacionadas abaixo foram canceladas pelos emitentes ou devolvidas por nota fiscal própria, entendemos que procede a alegação da defesa, portanto, deve ser retirado também do levantamento as respectivas notas fiscais. Ele faz a numeração, com a indicação da chave de acesso, do respectivo código, né? Então, ele fez toda essa checagem, essa verificação, e, a partir disso, ele, então, concorda. Me parece aqui que os relatores podem fazer as observações necessárias, mas aqui, pelo que eu entendi, tudo aquilo, todas as notas fiscais, todas aquelas operações relacionadas pelo contribuinte, no sentido de pedir a exclusão por estarem canceladas, a operação, as mercadorias terem sido devolvidas, me parece aqui, pelo que eu entendi, foram todas contempladas aqui na análise do assessor. Né? Mas, como eu disse aqui, os conselheiros façam aí, inclusive porque o doutor Leilson, inclusive, disse que tinha uma nota fiscal aí, ainda a ser verificada, que, salvo engano, a assessoria teria incluído, além daquelas indicadas pela própria parte. Foi isso que eu entendi. E aí, nesse sentido, é feito um novo quadro demonstrativo, né, onde ele fala da manutenção de parcial procedência, mas, assim, é parcial procedência, mas, na verdade, é até difícil falar em manutenção da decisão de primeira instância, porque houve uma modificação substancial, porque houve aqui uma alteração considerável do montante da autuação, quando, em tese, os argumentos do contribuinte foram acatados para a exclusão dessas notas. E, assim, eu entendo correto que assim se proceda, porque, assim, embora haja essa obrigatoriedade do selo, mas, efetivamente, a partir do momento que a operação foi cancelada, devolvida, então, eu acho que exigir o selo nessa situação, até porque, assim, o selo, ele pode, digamos, no momento da passagem no posto eu não fiz, então o contribuinte tem um prazo ali para poder sanear. E como é que eu, digamos, se naquele momento não tem um registro, mas depois aquela operação foi cancelada, então não teria sentido encaminhar para o posto uma selagem dessa, né? Ou muitas vezes tem a questão simbólica da remessa, enfim, mas eu sei que eu comungo aqui com esse entendimento de não exigência do selo, nesse caso aqui, onde se comprova, né, segundo a análise aqui do assessor, que essas operações teriam sido canceladas. Assim, são em linhas gerais, há também toda uma... Ele até traçou um histórico bem interessante do selo fiscal, né? Mas, assim, eu vou até... É muito bacana, assim, a gente, até porque ele traça um histórico desde o início, né? Com as instruções normativas, orientações, falando o selo fiscal de trânsito, no início, funcionava de forma concomitante com a forma impressa, com a forma virtual, depois passa para a questão eletrônica. É bem interessante isso, para quem quiser analisar, mas, sim, eu vou ser mais objetivo e vou apenas fazer essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros, e, por hora, concluir aqui a minha manifestação. Obrigado. Obrigado, Biratã. Seguindo aqui o processo, a palavra está com o doutor Gustavo B. Vilacqua.
Bom, pessoal, bom dia mais uma vez. Bom vê-los, né? Nesse momento de pandemia é sempre bom ressaltar essa satisfação e vê-los todos bem. O auto-infração, no que diz respeito ao que aconteceu, é uma situação de fácil compreensão. Realmente foram falta de aposição de selo na entrada, né, nos anos 2013 a 2015. E aí é importante a gente fazer alguns esclarecimentos fáticos que eu acho que vão tornar a questão bem simples de ser resolvida. A primeira questão que eu queria ressaltar é que a empresa autuada, ela não se beneficiava de maneira nenhuma com essa falta de selo. Por quê? Ela era beneficiária, na época, do termo de acordo 633/2006, que é o FDI-PCDN, né, para os atacadistas, que dispensava o pagamento de antecipado na fronteira. Então, a eventual falta de selo não seria algo com qualquer dolo ou qualquer vontade de deixar de recolher tributo, né? Se aconteceu, teria sido algum erro operacional. Mas o fato é que o que aconteceu, na verdade, foi um erro operacional, não da empresa, mas talvez do seu fornecedor e, ao nosso entendimento, né, também um erro da metodologia do fiscal, né, que foi, acabou encerrando a sua análise no seguinte confronto. O que o fiscal fez, basicamente? Ele, né, consultando os sistemas eletrônicos, ele verificou quais são as notas fiscais que tinham, né, no CNPJ destinatário a autuada e fez o confronto com o CITRAN. Ele fez simplesmente esse confronto CNPJ destinatário versus CITRAN e verificou, ó, tem essas notas aqui não foram seladas. Só que o que ele não considerou, né, e que seria necessário uma análise um pouco mais aprofundada, além do mero confronto eletrônico, é que quase a totalidade das notas, na verdade, se tratavam de operações canceladas antes mesmo de entrar nas fronteiras do Ceará. Como é que isso acontecia? O nosso fornecedor, eventualmente, ele emitia uma nota fiscal com destino à nossa empresa, e aí ele mesmo identificava alguma situação de erro, enfim, alguma situação que ele não queria concretizar aquela operação inicial, e ele, ao invés de fazer que seria o mais adequado, né, um cancelamento da nota, ele emitia uma nota fiscal de entrada, né, fazendo referência à anterior nota fiscal de saída, e com as mesmas mercadorias, mesmo valor de mercadoria, mesmo ICMS, cancelando a operação. Isso se dava numa situação em que a empresa, ela sequer tem ciência dessa situação, especialmente em 2013, 2014, 2015. Então, no nosso entendimento, primeiro ponto, né, devem ser excluídas, né, desse lançamento aquelas notas fiscais que a operação tenha sido tipo de entrada, né, que foram emitidas pelos próprios fornecedores. E aí, além disso, devem ser excluídas as notas fiscais de saída que se relacionam com essas notas fiscais de entrada, porque dessa maneira fica comprovada que a operação foi cancelada, sem sequer ter entrado aqui no estado do Ceará. Se tivesse entrado no estado do Ceará, e aí a impugnante, né, a recorrente, ela é contribuinte do Ceará, do ICMS, ela teria que ter emitido nota fiscal de devolução, mas ela que teria emitido. Né? Então, seria a nota fiscal de saída emitida pela própria empresa, e não foi isso que aconteceu. Né? Foi emitida a nota fiscal de entrada pelo próprio fornecedor, porque essa mercadoria sequer tinha chegado aqui do Ceará. Então, se o fiscal tivesse sido um pouco mais minucioso, né, tivesse se atentado no tipo de operação, né, que é o tipo de operação de entrada, a natureza da operação, são entradas em devolução, várias delas. O emitente da nota, que é o próprio fornecedor, uma nota fiscal de entrada em devolução,
e tendo visto também o conteúdo das notas, ele teria identificado essa situação, né, que são entradas e saídas pelo mesmo emitente e cancelando, né, a operação em si. E aí o fato é que, pelos relatórios expostos pelo fiscal, né, utilizado pelo fiscal, eram mais de 3 mil linhas, assim, se você somar esses anos todos, dá mais de, salvo engano, dá uma média de 1.200 por ano, 1.200 notas fiscais a serem analisadas por ano. Na primeira instância, nós apresentamos alguns exemplos, e aí a gente tem que ver o contexto disso também, né? A gente foi autuado, não era só de uma nota, não era só esse auto de infração, salvo engano, essa autuação foram 6 ou 8 autos de infração lavrados, né, com defesa concomitante. Então, a gente apresentou alguns exemplos, né, e requereu perícia. A gente lembra também que é a tradição, né, aqui no CONAT, a pesquisa, a vontade de descobrir a verdade material e sempre autorizando esse tipo de procedimento com o contribuinte, dele apresentar fortes indícios, né, de que houve esse erro e, através da perícia, se confirmar essa situação. E aí, para surpresa, né, da recorrente, na primeira instância, ele pegou somente os exemplos e tirou, né, do levantamento, somente os exemplos pontuados. Então, nós recorremos, e aí, dessa vez, com um pouco mais de tempo, a gente apresentou mais exemplos. Mas, de novo, pedimos perícia, diante das evidências. E, mais uma vez, também, assim, pelo menos o parecer do Dr. Augusto, ele também só analisou os nossos exemplos, né? Mas ele foi omisso, eu não vi ele se referindo sobre a perícia ou a desnecessidade dela. Ele simplesmente analisou aquelas notas que a gente pontuou, mas excluiu do lançamento, confirmando a situação que a gente pontuou, mas ele não se manifestou sobre a perícia em si. No nosso entendimento, a perícia ela é necessária, né? As notas que a gente pontuou em primeira e segunda instância são exemplos. E eu queria, até eu compartilhei agora pela manhã, porque eu não sei se todos os conselheiros têm acesso a isso facilmente, mas eu compartilhei agora pela manhã com a Silvana o levantamento do fiscal. E aí eu não sei se vocês já tiveram acesso, mas pela planilha do fiscal... Eu coloquei no grupo da Câmara. Pronto, se vocês puderem depois dar uma olhada, mas eu queria pontuar o seguinte: se você abrir o levantamento, você vai ver quase sempre a duplicidade de valores. Então, tem uma nota fiscal dia 24 de janeiro de R$2, aí tem uma nota fiscal em 25 de janeiro de R$2. Uma de 3, outra de 3. Sempre em duplicidade, o que, se analisado, um a um esses casos, e aí são 3.300 linhas, né? Se você juntar todos esses anos, ó, só o ano de 2013 são só o ano de 2013 são 1.400 notas fiscais a serem analisadas. A gente trouxe alguns exemplos, mas se for analisado por um perito todas essas notas fiscais, será comprovado, e aí está muito claro aqui a repetição, né, de várias dessas notas fiscais de valores que são entradas e saídas em que o próprio fornecedor faz essa situação sem o conhecimento da impugnante, da recorrente. Então, assim, nosso entendimento é pela necessidade da perícia, né, e após a perícia, a confirmação da improcedência da autuação. Além disso, e aí isso é um tema que é novo, né, a gente não trouxe isso na primeira instância, nem na segunda, mas é um reflexo do que a gente tem pontuado aqui, é que, como eu já disse, essa empresa, né, a Esplanada, ela detinha o FDI e PCDM. Então, nas entradas promovidas por ela, não havia ICMS antecipado devido ao Estado do Ceará. Nessa situação, a gente entende que deve ser aplicado não a penalidade de 20% que foi aplicada em razão dessa situação, mas sim aquela do artigo 126,
que ela disse que deve ser 10% da operação as inflações em que não tenha incidência de imposto, né, que é o caso, porque, pelo termo de acordo da FDI e PCDM, era dispensado o ICMS antecipado incidente nas operações de entradas interestaduais de mercadorias pela recorrente. Então, no nosso entendimento, deve haver o reenquadramento da penalidade, né, do 123M, que é a falta de aposição de selo, do artigo 126. Então, são essas as considerações do nosso recurso, e a gente fica aqui aguardando as discussões. Obrigado, Gustavo. Gostaria de dar ao doutor Biratã, em face da parte de ter trazido documentos agora, neste momento, que ele apresentou agora pela manhã, e foi só conseguiu disponibilizar agora poucos minutos durante a sessão, e também esse argumento da reenquadramento da penalidade. A doutora PG gostaria de se manifestar agora? Sim, presidente. Até para fazer uma justiça aqui ao doutor Augusto, ele se manifestou sim no parecer, ao contrário do que a parte alega, de que houve uma omissão no parecer, ele se manifesta em relação ao pedido de perícia, onde inclusive ele diz o seguinte: quanto ao pedido de perícia, entendo que deva ser negado, pois os fatos são incontroversos e os elementos contidos nos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador. E aí ele justifica aqui citando o artigo 97, inciso 2 da Lei 15.614/2014. Então, assim, houve sim a manifestação. Isso não quer dizer que não se possa encaminhar, mas só assim, até para fazer uma justiça, porque na sua manifestação, o doutor Gustavo Bevilar, por isso que ele foi omisso e não houve essa omissão. Apenas houve um entendimento da parte dele de que, acho que ele entendeu que aqueles, já no recurso, porque assim, a parte foi trazendo a conta-gotas, né, essa questão das notas fiscais. Então, ela trouxe, como a própria parte admite, né, trouxe algumas notas, o julgador excluiu. Aí, já no depois do recurso, que ela poderia ter trazido toda a documentação necessária, que aí já não se justificava a questão do tempo, no primeiro momento eu até concordo, né, que vários autos de infração lavrados, pouco tempo para anexar a documentação, mas já no segundo momento, eu acho que teria mais do que tempo suficiente para anexação de toda essa documentação. Então, assim, então ele entendendo que a parte tinha esgotado, já fez análise, até porque a gente está, como se sabe, se tenta otimizar sempre, até mesmo, acho que anteontem, né, o próprio doutor Henrique aí se encarregou de fazer uma análise já por ocasião da resolução, que a princípio iria para a perícia. Por que tem sido feito isso? Por conta da dificuldade e do grande assoberbamento do trabalho da nossa perícia técnica. Então, assim, sempre na medida do possível, quando o julgador, quando o conselheiro tem elementos já para fazer, ele já faz de imediato. Então, foi isso que o doutor Augusto tentou fazer. Então, assim, sem ter nenhuma crítica, mas assim, a gente sempre conta também com a colaboração dos contribuintes, no sentido de também trazer, porque assim, sempre se acredita muito na questão da verdade material. Então, mas aí eu sempre tenho o último minuto da prorrogação para poder juntar essa documentação. Isso, muitas vezes, ela se faz necessária porque a gente sabe que tem situações em que são excepcionais, mas muitas vezes não dá para juntar. Mas, muitas vezes, o próprio contribuinte também, ele acaba se acomodando um pouco com essa situação e deixando já para juntar já na sustentação oral. Eu fazia muitas essas críticas do doutor Carlos Sintra, inclusive ele aprimorou muito agora essa parte. Toda vida que ele vai fazer um pedido desse, já na fase de recurso, só o doutor Biratã, mas porque realmente nós não tivemos condições, o contador não disponibilizou, a empresa estava com problema X, Y, Z, e justifica sempre essa apresentação tardia de documentos. Né? Então, estou só fazendo essa análise aqui até para não dizer que o assessor, que o parecer foi omisso em relação a isso. Mas, assim, feitas essas considerações, se existem efetivamente outros documentos, naturalmente não vai se negar aí essa análise dessa nova documentação. Mas sempre eu faço esse alerta até para que se crie uma cultura, sabe, de que as empresas também colaborem para a efetividade, porque assim, sempre se reclama
que o Estado, a administração, ela é lenta, ela não dá uma resposta satisfatória, célere, quando, na verdade, às vezes o próprio particular também contribui, quando ele retarda a apresentação dessa documentação, já no momento como esse vai apresentar. Quer dizer, se isso tivesse sido feito anteriormente, já poderíamos estar aqui concluindo esse julgamento de hoje. Então, fica aqui esse meu recado e essa minha anotação. Em relação à questão do reenquadramento, eu discordo por entender que se trata de um descumprimento de uma obrigação acessória, com penalidade específica, onde ela é exigida independentemente do tipo, se a operação é tributada ou não é. Então, assim, você tem que ter esse tipo de controle, e para esse tipo de controle você tem uma penalidade específica de 20% do valor da operação. Tá? Inclusive, não se fala aqui nem sobre valor de tributos ou nada, é valor da operação. Então, são essas considerações, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Biratã. Mantendo a paridade, o doutor Gustavo quer fazer a tréplica. Não, de fato, eu peço desculpa de ter falado que o doutor Augusto talvez tivesse sido omisso. Eu achei que ele realmente tinha passado por cima do tema e não tinha apreciado o nosso pedido de perícia. Mas, realmente, de fato, doutor Biratã, eu vi aqui, ele realmente se manifesta de forma sucinta, enfim, realmente ele fala isso. Queria só pontuar essa questão assim, que a gente está juntando agora, né? Na verdade, a gente não juntou, tudo que a gente juntou no recurso. O que foi enviado agora para a Silvana foi a planilha da própria fiscalização, que desde a impugnação, na verdade, desde o auto de infração, da própria lavratura, já constava lá, e tem essas evidências. E aí, o nosso caso, né, o que a gente entendeu desde o início, é que vai ser mantida a tradição da Cefaz, né, de realmente, apresentados os indícios, né, ser determinada a perícia, ainda mais fortes indícios. Né? A gente está trazendo aqui fundamentos, né, para a gente baixar em perícia. A gente tem que lembrar que o contribuinte, ele não pode ficar eternamente adstrito ao cumprimento de fiscalizações. Né? Se a fiscalização ela eventualmente foi equivocada, e ele apresentou os fundamentos, trazendo, né, pontuando como ela foi equivocada, cabe à própria administração fazer a solução dessa fiscalização, né, baixando em perícia. O contribuinte, ele assim, pelo entendimento for levado a cabo, talvez ele tenha que agora manter algumas pessoas ali só para ficar refazendo eventuais erros nas fiscalizações. Não, assim, creio que não seja o correto, né? A própria administração, ela tem o corpo, tem a perícia justamente para fazer isso. É isso, presidente. Obrigado. Presidente, me surgiu só uma dúvida agora, só uma indagação aqui ao doutor Gustavo, que, assim, eu tinha entendido que tinha outros elementos, novos documentos a serem analisados, mas, assim, aí eu queria só um esclarecimento do advogado, porque na sua manifestação agora última, ele fala que, na verdade, que toda essa documentação já estava no recurso. Aí eu fiquei sem entender. São novos argumentos ou são novos documentos? É isso que eu queria entender. Porque, assim, o parecerista, ele trabalhou em cima da documentação que estava constante dos autos. Então, assim, se não há novos documentos, então o que seria acrescentado? Ou são novos argumentos baseados nos documentos que já estão nos autos? Realmente eu fiquei nessa dúvida, doutor. Poderia esclarecer esse aspecto? Assim, até para justificar o pedido de perícia, entendeu? Não é? Porque assim, a gente tem trabalhado para não fazer a perícia só pela perícia em si. Você tem que... tanto é que, ultimamente, nós temos nos preocupado, porque, assim, durante muito tempo, simplesmente se dizia assim, vamos encaminhar para a perícia, e dava um norte geral. Hoje, a gente tem até um cuidado maior, até para especificar os termos, para que se imprima mais objetividade, se verifique até que ponto a perícia é necessária. Por isso, essas indagações, doutor Gustavo. Posso falar, doutor presidente? Doutor Gustavo, pode responder as indagações do doutor Biratã. Biratã, é o seguinte, a gente trouxe
quais foram a gente trouxe pontuando desde o início quais foram os erros da metodologia do fiscal. Quais foram? Ele considerou, dentro do seu levantamento, notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída, emitidas pelo próprio fornecedor de mercadorias que não entraram no estado do Ceará porque foram canceladas as operações. A gente trouxe, desde o início, exemplos do erro da metodologia. E pedimos, desde o início, perícia para confirmar, né, para excluir de todo o levantamento esses erros. O que a gente pontuou hoje, na verdade, é o que a gente tem pontuado desde o começo. Que houve erro, porque ele considerou notas fiscais de entrada do próprio fornecedor e notas fiscais de saída relacionadas a essas devoluções que não deveriam constar no levantamento por falta de selo, porque sequer entraram no estado do Ceará. Paralelamente, a gente pontua hoje, né, qual documento que foi enviado para a Silvana? A planilha do próprio fiscal. Então, não é um documento novo. Mas ele serve, mais uma vez, para atiçar, né, e trazer o erro da metodologia. Por quê? Quando a gente vai olhando lá os 3.300 itens, né, você juntando aí todos os anos, dá até mais que isso. Só o primeiro ano deu 1.400 notas fiscais. Dessas 1.400 notas fiscais, é muito evidente ali a repetição de valores. Então, muito provavelmente, quase a totalidade delas se referem a essa situação de entrada e saída emitida pelo próprio fornecedor sem conhecimento da impugnante. Então, o que a gente roga é para que seja feita a perícia, como sempre foi feito aqui no CONAT. A gente traz os elementos, a gente não está pedindo perícia por perícia, sem trazer nenhuma evidência. É só isso que a gente quer. Obrigado, doutor Gustavo. Pronto, após as manifestações da parte e da PG, o processo está em debate, senhores conselheiros. Pronto, deixa eu ver aqui. Doutor Leilson foi mais rápido aqui, doutor Alexandre. Doutor Leilson com a palavra, depois doutor Alexandre Goiana. Presidente, quando eu estava analisando esse processo, eu verifiquei essas colocações trazidas pelo doutor Gustavo, de repetição de documentos fiscais, tá? Eu fiz uma filtragem na planilha, filtrei por valores, acho que a parte deveria ter feito isso demora 5 segundos na planilha Excel, então não vejo argumentação aí da parte em dizer que não tive tempo, que o contribuinte não pode ficar à disposição do fisco, etc, etc. Porque se pega a planilha Excel, se faz a filtragem por valor, você vai verificaria isso em torno de 5 segundos. Dava o comando filtro em 5 segundos. Então, eu fiz isso. Também não concordo com a colocação do doutor Gustavo, quando ele disse que a maioria dessas duplicidades de valor de documentos, aliás, se esses erros, esses equívocos, ele se sobrepõe na maioria na planilha. Não. Eu analisando, não contei, mas em torno de 20%, 15% a 20%, você tem valores, pelos valores que são repetidos, que pode indicar que houve uma saída e que houve um retorno por aqueles valores, tá? Então, assim, eu acho que tudo isso era possível a parte trazer, porque não exige um esforço muito grande. Como eu disse, basta um conhecimento muito básico de Excel e fazer filtragem por valor na planilha que você teria esses elementos. Mas eu identifiquei esses elementos, isso me chamou a atenção, né, de que poderia ter havido a saída da mercadoria, ela foi selada no estado do Ceará, e o retorno não haver sido selado, porque o remetente emitiu essa nota fiscal. Aí a gente tem que ter claro a seguinte ideia, para quem está fiscalizando. Quem está fiscalizando, ele fiscaliza com base naquilo que está no portal das notas fiscais eletrônicas, ou seja, o Estado está autorizado, o Estado 100, um dos primeiros mecanismos que você faz é excluir as operações canceladas,
que é outro estado, se não me engano, 101, aí tem outro estado, 102, que você os exclui e você fica só com as operações autorizadas, desse banco de dados que tem lá no portal da nota fiscal eletrônica, que é o estado 100. E aí você faz os cruzamentos. Pode ocorrer do contribuinte, o remetente, ter emitido a nota fiscal e depois ter cancelado a operação. Aliás, cancelado, vou tirar o termo cancelado, porque cancelado tem que ser 24 horas após a emissão do documento fiscal e a mercadoria não ter saído. Vamos chamar anulado. Pode o contribuinte ter anulado essa operação? O remetente? Pode. Tá? Ele pode ter feito essa anulação, tá? Pode o contribuinte ter feito isso para fugir o pagamento do imposto do estado de origem? Pode. Também. Principalmente em estados que não têm imposto fiscal, como São Paulo. Vendo, depois, passa um tempo, eu emito uma nota de entrada dizendo que não ocorreu aquela operação. Então, o auditor fiscal ele trabalha com dados que estão expostos, ele não trabalha com suposição. Ele não pode supor que aquela nota fiscal que foi emitida pelo contribuinte, remetente, ela efetivamente anulou a operação se o próprio contribuinte não trouxe, o fiscalizado não trouxe elementos nesse sentido. Para isso, a empresa foi intimada. Foi intimada e ela não se manifestou. Então, assim, a culpa aí, doutor Gustavo, é da empresa. Se houve um equívoco, primeiro, ou foi pelo remetente na negociação com o contribuinte destinatário, ou então foi a empresa que não verificou quando do procedimento de fiscalização, que foi intimada para tanto, esse tipo de operação. Porque aconteceu já de empresas de outros estados vender para o estado do Ceará e depois anular a operação para fugir o pagamento do imposto no estado de origem. Isso é possível? Absolutamente possível e factível. Principalmente, como eu disse, em estados que não têm controle de trânsito de mercadoria. Estado de São Paulo, como era o Rio de Janeiro, que está voltando de novo ao controle de trânsito de mercadoria. Então, existe este tipo de possibilidade. Essas possibilidades podem ser atenuadas durante o procedimento de fiscalização, quando dá intimação pelo auditor fiscal, para que a empresa se manifeste. Elas podem ser atenuadas durante a impugnação e durante o recurso. Né? E aí cabe ao contribuinte fazê-lo na medida correta e trazer esses elementos. Volto a dizer, era perfeitamente plausível se trazer esses elementos desde no procedimento de fiscalização, desde a impugnação e desde o recurso, bastando que fizesse a filtragem. Pega essa planilha, pega a coluna lá do valor do documento fiscal, vai lá no filtro, de menor para o maior, do maior para o menor, filtra, e ele vai ordenar do menor para o maior e colocando os iguais ali. Aí a empresa teria dizido, olha, isso aqui foi uma operação anulada lá e tal. Então, veja bem, eu sou favorável à questão da perícia. A empresa vai ter que trabalhar com a perícia no sentido de verificar essas operações em que ela, o remetente, anulou essas operações de saída. Volto a dizer, dentro da minha planilha, a minha estimativa aqui é em torno de 20%, 25%. Não estou falando em valor, estou falando em operações, tá? Número de operações, eu dei uma olhada até a 400, aí depois eu parei, essa repetição de valores. Então, é necessário isso? É necessário. É necessário que a empresa detecte, traga alguém para auxiliar a perícia? Vai ser necessário. Porque, primeiro, vai ter que verificar se aquela nota fiscal que foi emitida em operação de entrada para anular a operação de saída, ela faz vinculação com a operação de saída, né? Esse é o primeiro dado que é a necessidade de ser feito. Segundo, a empresa trazer algum elemento ou outro, por parte, se for o caso, de uma declaração da empresa emitente, por que dessa anulação da operação, né? O que é que nós temos? Nós temos as operações de vendas que passaram pelo Citran ou pelo Cometa, estão todas seladas, e temos, nesses casos de retorno que eu estou falando, e temos o retorno que é emitido do contribuinte lá, remetente, dele, ele faz uma nota de entrada,
em que ele é o emitente da nota e o destinatário da nota é a empresa aqui, só que a nota de entrada. Por isso que aparece a empresa aqui como sendo o destinatário da nota, né? Ele foi lá para fazer esse cancelamento. Então, assim, resumindo, eu sou favorável a essa questão do envio à remessa, tá? Não concordo com essa ideia trazida pela doutor Gustavo, de que porque a empresa não tem PDCM, PCDM, não paga antecipada, etc, etc. Mas isso não tem nada a ver com a obrigação principal. Isso aqui é o controle da Secretaria da Fazenda nas operações interestaduais. E a Secretaria da Fazenda nunca quis abrir mão desse controle. Então, assim, se há uma obrigação tributária nesse sentido, acessória, e tem uma penalidade para isso, que diz que se deixar de selar tem uma penalidade de 20%, então não há como se afastar a penalidade que vem sendo sempre utilizada, e digo mais, é objeto de súmula. Nós estaremos discutindo, acho que agora no final deste mês ou no começo de maio, essa súmula, porque já se fez a comissão da súmula, da qual eu faço parte, que são 7 colegas, nós já pegamos essa questão da selagem de notas para súmular, nos 20% lá do 3M. Porque tem uma penalidade muito clara. Deixou de selar, aí não importa se a operação é tributada ou se a operação não é tributada. Então, assim, presidente, de início, eu seria favorável à remessa à perícia para verificar essas operações que estão com os valores, né, iguais, que podem ser resultante de operações que foram anuladas, e para isso a empresa vai ter que nomear alguém lá para trazer esses elementos todos, para que o perito possa verificar a pertinência dessas operações que foram anuladas. Obrigado, Toleilson. Doutor Alexandre Goiano, tinha pedido a palavra também. Bom, senhor presidente, obrigado mais uma vez, renovando aqui meu abraço a todos. Senhor presidente, na realidade é muito bom escutar o doutor Leilson antes, porque ele sempre traz ponderações muito claras e com um viés prático muito interessante para o nosso convencimento aqui na Câmara, né? Queria exaltar aqui também, como foi apontado por ele, né, e pela Procuradoria, o trabalho que foi feito no parecer, né? O doutor Augusto fez um trabalho aqui muito proeficiente, quando já de pronto exclui aquelas notas fiscais que a empresa traz aos autos. Eu concordo com o doutor Leilson, né? Nós temos aí tempos processuais para serem cumpridos, para serem aproveitados na realidade, né? E esse CONAT, ele sempre preza pela questão da verdade material. Então, até o último momento do processo, a gente tem aceitado, como de praxe aqui, como de regra, né, que o contribuinte traga novos elementos para a gente ajustar o auto de infração, para a gente ajustar a penalidade da forma mais correta possível, né? E, efetivamente, tudo que foi trazido dentro dos autos até o momento foi acatado, né? Nós temos aí, na primeira instância, foram trazidas 3 notas fiscais na defesa. Das 3 notas fiscais, uma já foi excluída de pronto. Posteriormente, no recurso, eu acredito que todas as notas fiscais, eu estou falando pelo meu aqui, todas as notas fiscais que foram apontadas pela empresa também foram excluídas. E, concordando com o doutor Leilson, que fez um trabalho parecido, né, até com mais profundidade do que o meu, eu fiz aqui também uma análise da própria planilha em cima de valores que estão repetidos, né? Então, por exemplo, aqui, me chamou a atenção o valor de R$ 5.644,80. São várias notas, acredito aqui que umas 15 notas fiscais nesse mesmo valor emitidas no mesmo dia por um mesmo fornecedor. Todas essas notas repetidas aqui, todas elas são notas de venda, né? Elas não têm a venda e cancelamento como a venda e a entrada, né, em retorno, ou um cancelamento, já que foi no mesmo dia aqui, podia ser feito o cancelamento, se fosse o caso.
Mas nesse caso aqui eu tenho 15 notas que são repetidas, mas efetivamente não tem nenhum tipo de situação dessas que foi levantada pelo contribuinte, né? Em contrapartida, eu tenho outras aqui, como, por exemplo, notas de R$ 8.100 do dia 27 de abril, notas de R$ 10.116 do dia 10 de junho, notas de R$ 12.969,60 do dia 21 de agosto, que essas sim corroboram o entendimento que foi firmado no parecer e corroboram o entendimento do contribuinte. E aí, por isso, senhor presidente, já não me delongando muito, né? Ontem foi muito discutido aqui nessa Câmara a questão relacionada à necessidade, à viabilidade, na realidade, de encaminhar os processos à perícia. Eu vou, com a máxima vênia, eu vou discordar um pouco da Procuradoria no que diz respeito da gente ter que fazer um trabalho aqui sem ter que remeter o processo para a perícia, né? Da gente ter... Desculpa. E nós temos a possibilidade, desculpa, presidente, de fazermos logo um trabalho antecipado aqui na perícia, pelo fato da perícia estar lotada, estar abarrotada de trabalhos, né? Eu acredito que a justificativa, por si só, de que a perícia está abarrotada de trabalho, não seja uma justificativa plausível para a gente estar deixando de remeter novos trabalhos para a célula de perícia, né? Eu concordo com a Procuradoria quando diz que se nós tivermos elementos nesse momento que nos permitam a fazer esse trabalho, que nós possamos fazer. Mas em não tendo nesse momento, é absolutamente justo, né? É absolutamente um direito da parte em ter o seu processo, sim, em ter a sua apuração remetida à perícia. E no caso, em análise aqui, nós temos só do meu auto de infração, são 453 notas fiscais. Do auto de infração do Dr. Leilson, 1.460. Do auto da doutora Jusileide, 1.230 notas. Então, assim, é um trabalho que eu acredito que, por mais que a parte tivesse trazido aqui elementos, tivesse trazido nota a nota, seria um trabalho que seria inviável nós fazermos aqui em sessão, né? Então, assim, eu concordo com a ida do processo à perícia, como o doutor Leilson também, acredito eu que já pontuou nessa situação, com todos esses cuidados que ele colocou, né? Não é simplesmente pelo fato de notas terem o mesmo valor, que efetivamente eu vou ter operações que têm que ser excluídas, né? Tem que ser analisada a nota fiscal de remessa dessa mercadoria para cá, a nota fiscal de retorno, se não foi emitida pela esplanada, uma nota fiscal de entrada da empresa emitente, utilizando a mesma metodologia que o doutor Augusto muito bem utilizou no parecer que foi aportado aqui pela consultoria. É isso, senhor presidente. Inicialmente, essa ponderação. Só uma situação sobre a questão da aplicação do artigo 126, eu acredito que isso a gente deva, se obviamente o processo for encaminhado à perícia, isso deva ser uma decisão que tem que ser tomada posteriormente, caso resulte aí em redução dessa infração ou não. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigado, doutor Alexandre. Doutora Jusileide, qual é o seu processo? Gostaria de se manifestar? Presidente, essa mãozinha aqui levantada... Opa, perdão, doutor Filipinho, eu não vi aqui. Então, doutor Filipinho, depois doutora Jusileide. Presidente, eu posso não falar, presidente, se for... Porque eu não vi, doutor Filipinho, perdão. Eu vou fazer rápido as minhas palavras e vou iniciar como o doutor Alexandre Goiana iniciou, né, dizendo que é interessante falar depois do doutor Alexandre Goiana, porque, coincidentemente, eu ia falar, na verdade, sobre isso, né? Eu entendo muito importante essa juntada dessa documentação na mesma esteira que o doutor Alexandre Goiana trouxe, né? E, assim, eu entendo que o senhor procurador traz uma tentativa, na verdade, não é uma tentativa, não, né? É a continuidade da mudança de cultura, né, doutor? Para que a gente remeta tudo à perícia, né? Para que... Agora, eu quero lembrar, assim como um dos mais antigos conselheiros, falar isso é muito estranho, mas, enfim, essa é a verdade, né? Que nós, há mais de 6 anos, por exemplo, tudo que
tudo que batia no contencioso voltava para a perícia, né? Eu lembro demais que a gente não tinha um conselho que no momento do julgamento do processo fazia análise da documentação. Eu não sei se o doutor Alexandre chegou a fazer, quando advogado, né? Sustentações, né, nessa feita. Né? Essa Câmara aqui, pelo menos, o que bate aqui, na verdade, a gente tenta resolver. Eu estou colocando a gente como uma forma bonita de me colocar no meio, porque, na verdade, eu não consigo pela minha falta de perícia, mas eu dou o maior apoio, né? Mas eu entendo, para finalizar, né, que esse momento é um momento propício, sim, para análise dessa documentação. Eu acho que também devemos lembrar que o doutor Gustavo Bevilacqua é uma pessoa muito preocupada com esse aspecto documental, né, sempre traz a documentação em batimentos, né, realmente a gente acompanha, a gente consegue acompanhar os advogados e os defensores dos contribuintes ao ponto de chegarmos a essas conclusões, né? E o doutor Bevilacqua é uma pessoa que tem muito cuidado com isso. Então, se trouxe essa documentação e como trouxe, claro, dentro do seu direito, né? Não preciso nem continuar falando sobre isso. Então, eu acho interessante que analisemos só a favor da perícia, mas eu quis fazer essa observação com respeito que eu tenho ao doutor Gustavo Bevilacqua, e também salientando, doutor Biratã, que eu entendo completamente a observação feita por Vossa Excelência, né, em prol da cultura de um julgamento mais célere, né, mas eu acho que a gente tem evoluído muito nesse sentido, pelo menos esse é o meu pensar, meu sentir, e eu achei interessante também trazer isso, o quão interessante e importante é essa mudança de paradigma de anos para cá, tão rapidamente, né? Os processos são analisados quando podem ser analisados aqui, né? E não enviados para a perícia. Mas no caso específico, né? Aproveitando o que o doutor Alexandre Goiana trouxe, são muitos documentos. Eu acho que é mais interessante para a parte realmente ter esse acompanhamento do Estado em relação à perícia, já que temos essa célula aqui, né, no CONAT, importante citar que nós somos um dos contenciosos, né, que tem essa célula, muitos outros não têm, mas eu acho que esse processo sim deve ir à perícia. Tá bom? É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Felipinho. Doutor Felipinho é o nosso decano, jovem decano, né? Dando continuidade aos debates, doutora Jusileide gostaria de se manifestar? Áudio. Estamos sem áudio, doutora Jusileide. Pronto. Ok. Ótimo, tá ótimo o som. Então, reitero meu bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, realmente a gente sempre fala após o doutor Leilson, porque ele é muito preciso nas suas explanações e esclarecedoras. E, salvando aqui a nossa Câmara, ela é muito verdadeira quando ela se preocupa em ter a sua verdade material. Eu acho isso, assim, incrível. Como todos aqui temos o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, de que tudo seja de forma muito justa e muito clara. Então, assim, quando o contribuinte realmente ele traz na sua defesa argumentos que há necessidade de se fazer uma perícia para que a causa seja trabalhada de forma mais justa e mais assim, transparente, então a nossa Câmara sempre acata o pedido de perícia. Eu fico assim, muito lisonjeada de participar dessa Câmara, de ver o tamanho dessa verdade que a gente coloca em todas as nossas sessões, em nossos processos. Então, assim, diante da situação em si, como o doutor Felipe bem falou, não é todas as vezes que a gente pode acatar uma perícia, porque muitas vezes a gente resolve essas situações aqui na própria sessão, né? Doutor Biratã, com todo respeito, ele tem, sim, a sua
a sua forma de falar, porque realmente são muitos processos. E o contribuinte, ele tem a oportunidade, muitas vezes, de trazer a documentação, quando ainda no período de fiscalização, para que se esclareça todas as indagações do fiscal, todas as divergências de situações, e o contribuinte sempre tem essa condição de apresentar. Mas, por um motivo ou outro, ele realmente se deixa sempre para apresentar já quando está nos processos de segunda instância, na primeira instância, e aí realmente demanda tempo, tanto para a Cefaz, né, o nosso Estado, como também para a empresa, que fica muito tempo desgastada, trazendo documento, apresentando, quando poderia ser feito de forma mais simplificada. Mas isso é uma coisa que a gente não pode tratar generalizado, porque depende de empresa para empresa, né? Mas o Estado sempre acata quando vem algumas acréscimos a mais de documentação. E em respeito ao doutor Gustavo, que bem apresentou a questão da duplicidade de notas fiscais, foi bem enfático nesse sentido, e que, como a gente preza pela verdade material, sim, a perícia ela é propícia nesse momento, né, de trazer essa clareza de informações, como o doutor Leilson bem falou, não só para apresentar documentos a mais, mas sim para fazer um confronto, fazer um batimento de informações, remessa e retorno de mercadoria, houve a venda, houve remessa, houve retorno, realmente as notas foram emitidas em duplicidade, os valores, aqueles valores que foram em duplicidade, como bem falou o doutor Alexandre Goiana, são muitas notas, no caso do meu processo, 1.200 notas fiscais, para a Câmara analisar, é muita nota, então nós temos que realmente levar a perícia para fazer um trabalho de que forma que fique bem mais claro, mas que fazendo um batimento de informações, que é muito importante fazer esse batimento, para que a gente possa fazer uma filtração de que, de fato, é considerado, né, o auto. Então, o nosso autuante ele foi muito preciso, mas a gente precisa, nesse momento propício, fazer, de fato, uma perícia. Então, assim, em respeito à nossa Câmara, em respeito ao contribuinte, em respeito ao Estado, no nosso procurador, em respeito à defesa, eu vejo que há de haver, de fato, essa clareza de informações. Então, eu acredito que todos aqui estão de acordo com que eu venho só corroborar com todo o pensamento de todos aqui. Então, essa é minha fala, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Juscelite. Pelo debate aqui, eu tenho o sentimento de que tudo se vai para a perícia. Eu vou ouvir a doutora PGE com relação a essa proposição de perícia. Gostaria de ouvir a PGE. Ou não. Presidente, eu estou de pleno acordo, eu nunca fui contrário, até gostaria, assim, acho que houve até uma interpretação equivocada aqui das minhas palavras, porque em nenhum momento eu disse aqui, coloquei na responsabilidade dos conselheiros, julgadores, uma supressão da perícia, no sentido de se sentir obrigados a se manifestar de forma alguma. Porque, assim, tanto é que na minha manifestação primeira, nem toquei no assunto. Quando a parte se manifestou dizendo que o doutor Augusto tinha sido omisso em relação à questão da perícia, que eu fui justificar que, na verdade, ele indeferiu a perícia e, por entender que ali, nos autos, tinha elementos suficientes para análise e ele teve uma atitude proativa. Apenas eu fiz elogiar a atitude do doutor Augusto. Então, assim, acho que acabou se desviando um pouco daquilo que eu quis colocar. Eu fiz um elogio, aí eu disse assim como o doutor Augusto, outros conselheiros, inclusive, têm feito esse papel proativo. Foi nesse sentido. Então, só fazer esse esclarecimento aí para que me parece que, de repente, tomou um rumo aí totalmente distinto daquilo que eu tinha
colocada aí na minha manifestação. Era só essa observação, senhor presidente. Doutor Porque assim, Biratã, a gente tem que elogiar sempre, por exemplo, o doutor Henrique, anteontem, o doutor Goiano não estava presente, né, mas ele, inclusive, era um processo da FDI bem complexo. Ele disse, não, mas eu tenho condições aqui. Rapaz, não é bom encaminhar para a perícia, não, mas eu tenho condições de fazer isso aqui. Naturalmente ele, porque é um expert no assunto. Mas eu até disse assim, bom, mas eu acho até pelo princípio da não surpresa, mesmo que o doutor Henrique faça isso aí, é bom que a parte tenha conhecimento até para poder se manifestar. Então, assim, mais no sentido de elogiar essa atitude, não de suprimir a perícia. Então, assim, eu gostaria de deixar isso bem claro, pelo amor de Deus. Senhor procurador, como eu meio que inaugurei essa fala, né, eu só queria dizer que não foi nesse sentido que eu falei, não. Na verdade, o que eu queria também era elogiar a parte, né? A parte no nome do doutor Gustavo Bevilacqua, que sempre traz com muito cuidado, né, os seus argumentos e tal. E aí eu trouxe o aspecto da perícia, na verdade, como um histórico mesmo, eu entendi o que Vossa Excelência falou, mas também para elogiar essa Câmara, né, porque, assim, eu já trabalhei em outros mandatos que o que se faz aqui nessa Câmara não se fazia, né, então, na verdade, também foi um elogio à Câmara, mas não entendi que Vossa Excelência tinha guinado essa possibilidade de enviar, processar a perícia, não. Entendi realmente o que Vossa Excelência quis dizer. Possivelmente também deveria ter deixado mais claro os meus elogios, né? A minha fala também foi uma fala elogiosa, tanto à Câmara quanto à parte, tá bom? Mas eu entendi o que Vossa Excelência disse. Obrigado, doutor Felipe. Então, senhores, vamos otimizar aqui, todo mundo entendeu, aqui foi só um pequeno equívoco na interpretação das palavras da Páscoa, do Biratã, do conselheiro. Mas superada essa questão, vamos aqui voltar ao nosso processo. Todos já estão aptos para votar? Então, vamos votar inicialmente. Não tem preliminar de nulidade, então não será votado. Vamos entrar para a perícia propriamente dita. Vou colher o voto dos relatores, os demais conselheiros seguirão. Começar com o doutor Leilson. Com relação ao pedido de perícia, doutor Leilson. Presidente, eu acolho o pedido, só não posso declinar os quesitos nessa sentada, mas eu o farei e depois colocarei aos colegas os quesitos para que os outros processos, né? Acho que quem doutor Alexandre e doutora Jusileide. Doutor Alexandre e doutor Jusileide. Naquele sentido de verificar as notas que estão em duplicidade, naquele sentido que o senhor já, na sua fala, ressaltou, né? A parte traz algumas sugestões aqui, pelo menos no meu processo tem. Será que não dá para a gente acolher essas sugestões deles, não? Em memorial ou está no recurso, Alexandre? Não, está no recurso. Ó. Ele coloca o seguinte, como quesitos, né? Além das notas fiscais apontadas no recurso interposto, quais documentos fiscais albergam operações de saída das mercadorias? Diante da resposta acima, relacionando com seus produtos, quais documentos fiscais tratam de retorno, entrada de mercadoria, que já foram objeto de saída para o estabelecimento emitente? É a vinculação que a gente vai fazer, né? É a vinculação. É a vinculação. Do retorno com a nota fiscal de saída. Exatamente. Exatamente. O último quesito dele é exatamente esse. Ok. Então, doutor Leilson, encaminhamento da perícia nos termos que vai ser proposto e encaminhado para e registrar na ata. Doutor Alexandre? Acompanho o relator, senhor presidente. E no seu processo também, né? No meu processo também, exato. E doutora Jusileide, com essa perícia? Pronto, acompanho também, senhor presidente, e em relação ao meu processo. Tá certo. Então, agora eu vou colher os votos dos demais. Como começou o doutor Leilson? Partindo do doutor Leilson. Doutor Leilson, agora quem vota é o doutor Felipe Pinho, que é o primeiro na entrada lá. Eu voto com os relatores, presidente, né? Então, estamos votando os 3 processos? Isso, né? Com os relatores, né? E a relatora. Doutor Henrique Gereissati. Presidente, acompanha os relatores. E doutora Elineide. Com os relatores. Então, a segunda Câmara para os processos de recurso 14333
14733-2018, 14734-2018 e 14732-2018, reserve converter o custo do processo em perícia na forma proposta pelos respectivos relatores, em consonância com a manifestação da douta PGE. Esta é a decisão para estes 3 primeiros processos. Senhores, agora 9h55, 10 minutos de intervalo, então às 10h05 retomamos a nossa sessão. Tudo bem? Perfeito. Leilson, tudo ok, encontrei o arquivo, então não precisa.